Oi. O Vascão vai virar para cima do Palmeiras, freguês. Não, o Palmeiras é freguês nosso faz tempo. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Oi, oi. Oi, oi. Beleza? Rapaz, agora eu tô lembrando. Raquel, não tem paria, não. Ei, Raquel. Que foi? Eu agora lembrando aí da... Hoje tu tirou a caixa daqui e foi pagar a caixa. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo bem? Lembrando Me aí ouve. do Polidense. É a primeira entrevista que eu fui fazer na vida. Eu era estudante. Oi, oi. Aí Oi, fui alô? no centro de Campina Oi. Grande, eu estudava na estadual de lá. Se a senhora ouve rádio, ouvo. Se não, escuto. Escuto também. Olá, boa noite. Agora sim, depois de um leve problema técnico, a gente vem realmente com o canal Replay aqui nessa parceria entre o Miséria e o Replay com Tony Souza. Essa parceria que vai trazer esse programa semanalmente, a gente sempre trazendo várias notícias esportivas, curiosidades e também com convidados especiais. É o primeiro programa que está sendo realizado aqui no estúdio do site Miséria, após a partida do nosso querido Normando Sócrates. A gente agradece a toda a família por ter abraçado esse projeto, em especial aqui a nossa querida Lívia Romana, que é filha do Normando e que abraçou esse projeto aqui do programa Replay. Bom, começando aqui o programa, já apresentando os nossos convidados hoje, estamos aqui com 3 pessoas queridas aqui ao nosso lado para iniciarmos este novo projeto, o nosso programa. Nosso querido Lamar Lima, que foi conhecido pela torcida do Guarani como Príncipe Rubro-Negro, mas passou por vários clubes do futebol nordestino, campeão também em vários estados, campeão paraibano, o homem tem placa lá no estádio José Cavalcante, em Patos. Foi secretário de esportes no município do Crato e hoje está trabalhando no Crato Esporte Clube, está aqui conosco. Boa noite, Lamar, prazer de receber por aqui, Lamar. Boa noite, Tony, prazer é meu, boa sorte nesse novo projeto. Estamos aqui para participar e colaborar com o que a gente teve de conhecimento, tanto dentro do futebol, dentro de campo, né,
como na parte de gestão esportiva. Além do Lamar, nós estamos também com a jornalista Raquel Oliveira, que foi uma das pioneiras aqui no interior do estado a trabalhar com o esporte, né, na televisão. Ela acompanhou muito os nossos clubes, tanto no Sistema Verdes Mares, como também no Sport TV, e vai também, né, abrilhantar aqui o nosso programa. Raquel, boa noite, que bom ter você aqui conosco, Raquel. Boa noite, Tony, boa noite para você que está nos assistindo. É uma grande honra. Olha, eu sou conhecida por ser pé quente, viu? Então, eu espero que a gente consiga ter muitos replays aí pela frente, junto com a parceria do Miséria. É uma grande honra estar aqui essa noite. Obrigado, Raquel. Também conosco uma figurinha carimbada aqui do canal Replay com Tony Souza. Ele que é ídolo da torcida do Icasa, que passou por vários clubes do futebol nordestino, foi para o sudeste do país, foi também para Portugal, voltou, é acostumado a ganhar títulos e está sempre fazendo comentários aqui conosco no Replay com Tony Souza. Nosso querido Jonas Damasceno, um toque de classe aqui no Replay, também vai estar sempre conosco aqui no programa. Boa noite, Jonas. Boa noite, Tony Souza, boa noite, Raquel, boa noite, Lamar, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Dizer que é um prazer mais uma vez estar ao seu lado aqui, para juntos com essa turma boa debatermos a questão do esporte, principalmente sobre o futebol da nossa região e do Ceará. É verdade, tá? Já deu para perceber que eu estou bem acompanhado aqui no Replay, né? Então vamos iniciar o nosso programa, já destacar a sensação do momento do futebol do interior do estado. Quem? Nada mais, nada menos do que o Icasa, o Verdão do Cariri, que está muito bem na Taça Fares Lopes, ganhou ano passado a Série B do Campeonato Cearense, está de volta à elite do futebol alencarino. Nós temos inclusive imagens de jogos recentes da equipe do Icasa, o Verdão que vem 100% de aproveitamento. O que é profundamente lamentável. Agora sim, bola! Mais adiante, porque agora o grande questionamento que a gente faz é, esse Icasa que está aqui começando 2021, é melhor, pior ou é igual ao time de 2020? Bom, o Icasa perdeu o Olávio, que era o capitão do time, foi artilheiro do Campeonato Cearense da Série B, perdeu o Dodó, perdeu o Lopeu, perdeu outros jogadores que estavam na equipe, mas por outro lado, recebeu jogadores como Júlio Juazeiro, o atacante, o Esquerdinha, lateral esquerdo Matheus, lateral direito Thaleson Calcinha, Assisinho, são atletas que estão nesse novo elenco. E aí, Lamar, dá para dizer que esse time do Icasa é melhor, é pior? Como é que você vê esse Verdão do Cariri de 2021 se comparado com o que passou 2020? Olha, Tony, eu acompanhei bem o Icasa, né, em 2021, no seu acesso, né? A gente estava naquela disputa, Crato e Icasa, e graças a Deus conseguiu subir os dois. Um elenco muito forte, né? O Washington realmente ele tem essa capacidade de montagem de grupo, montagem de equipe muito forte realmente. Ele traz jogadores para seu determinado sistema de jogo e com isso, jogadores com especificidade naquela posição, jogadores da confiança dele principalmente, como foi o ano passado e os títulos que o Washington vem tendo durante a sua carreira. Eu, particularmente, eu estudo bastante a questão do sistema de jogar do Icasa, do Washington, porque daqui a pouco o Crato Esporte Clube vai enfrentar o Icasa agora no campeonato da primeira divisão. E eu acho que o Icasa se fortaleceu muito, né? Perdeu um grande jogador, o jogador mais importante, que eu até posso dizer, de 2020, que foi o Olavo, chegou, volante, segundo volante, que faz gol, que ataca, mas fortaleceu trazendo, hoje que não é nem titular, que é o Calcinha, e o Matheus, dois alas, que vão com certeza fazer a diferença. Trouxe o Esquerdinha, que está jogando muita bola, fazendo gol, deixando os atacantes na cara do gol. E o Júnior Juazeiro, que em 4 jogos já fez 3 gols, né? Um atacante que a gente conhece, né? Já tive a oportunidade de jogar com o Júnior. Então eu acho que o Icasa se fortaleceu em 2021 e é um time que vai brigar realmente. A Taça Fares Lopes o Icasa já está deslanchando, mas que vai brigar no Campeonato Cearense de 2021, da primeira divisão, para chegar realmente, para brigar por Copa do Brasil, brigar por Brasileiro. Eu acho o Icasa em 21 mais forte ainda do que o ano passado. Inclusive, coloca só um pouquinho as imagens, Cléber, por favor, do time do Icasa, que a gente estava vendo aqui, pelo menos os melhores momentos de alguns jogos do Verdão do Cariri, e a gente vem observando exatamente o Icasa nessa movimentação, o time jogando no estádio Lírio Calu em Aldão, já que não está podendo contar com o estádio Romeirão. Jonas, você acompanhou esses jogos contra o Caucaia, contra o Floresta, né, e acompanhou muito a Série B.
o Icasa está melhor, ou essas saídas, né, não foram bem compensadas com esses jogadores que chegaram, Jonas? Eu acredito, Tony, que perdeu muito com a saída do Olávio, né? O Dodó chegou a jogar praticamente já na reta final, da metade da Série B para o final. Já está com problema físico? Está com problema físico, mas eu acredito que a perca maior foi a questão do Olávio, né? O Olávio foi o melhor jogador, juntamente com o Nael, 2020, né? Na Série B do Campeonato Cearense. O Icasa tinha uma jogada tática trabalhada em função do Olávio, aquele desafogo, quando o Olávio chegava como homem surpresa, jogava de segundo volante. É um jogador polivalente, mas tinha uma jogada trabalhada, que já estava sendo uma jogadinha marcada por outras equipes, mas que funcionava sempre. Era o desafogo do Olavo chegando como homem surpresa, tanto que foi o artilheiro por parte da equipe do Icasa. Perdeu muito, mas como o Lamar falou, o Icasa, o Washington trouxe peças pontuais. Né? Trouxe o Esquerdinha, que a gente sabe que é um craque, que quando ele, no segundo tempo, no jogo com o Caucaia, fez a diferença. É um jogador que quando ele pega na bola, sabe o que faz com ela, finaliza bem de fora da área. Trouxe o Júnior Juazeiro, chegou a jogar junto comigo e com o Lamar também. A gente sabe que é um jogador artilheiro, um jogador forte, que o Icasa estava precisando desse atacante ficar centralizado para arquitetar a jogada juntamente com o Thiaguinho e com o Nael pelo lado do campo e receber essa bola para fazer um pivô. E o Júnior faz muito bem isso por causa da postura física dele. Agora também tem um jogador que tem que ser muito bem observado, que é o Alemão. O Alemão, o volante que chegou, foi contratado, chegou agora para essa reta final. Entrou aí nos 3 últimos jogos que a gente acompanhou, Tony, e vem se destacando. Então o Icasa se fortaleceu muito para essa temporada agora 2021. Repito, perca muito grande em relação ao Olavo, mas trouxe peças pontuais. E eu acredito que o Esquerdinha, juntamente com o Alemão, nesses últimos jogos que eu vi agora na Copa Fares Lopes, são os atletas que eu acho que vão ajudar muito ao Icasa ter êxito aí na Copa Fares Lopes, já está bem encaminhado, já classificou para a semifinal, tem grande chance de conseguir o título e de fazer uma boa campanha na Série A do Campeonato Cearense também. A gente estava até vendo aqui imagens do Esquerdinha tocando a bola para o Júnior Juazeiro, Júnior Juazeiro fazendo um dos gols do time do Icasa, que é o jogador que acabou substituindo o Lopeu, e eu acho que a torcida do Icasa não está sentindo muita falta do Lopeu, né? O Lopeu é até um jogador que produziu, que teve bem, mas não foi aquele artilheiro que se esperava. O Júnior Juazeiro está com a média de 1 gol por partida, com exceção do jogo de ontem, né? O que daqui a pouco a gente vai mostrar o gol. O Júnior Juazeiro saiu marcando todos os gols, está aí um dos gols do atacante Júnior Juazeiro, que volta ao Verdão do Cariri. Mas entre os atletas que foram contratados pelo time de casa, tem um jogador mais experiente, que é o Assisinho. E o Assisinho, a Raquel, quando estava trabalhando como repórter esportivo, Assisinho, eu acho que não estava por aqui, o Assisinho acho que estava jogando ali por Fortaleza. Estava no Ceará. Né? E o Assisinho, Raquel, depois daquele tempo, você está quanto tempo fora do 7 anos. Já está com 7 anos, então. Ou seja, 7 anos se passaram desde aquela época que o Assisinho estava no Ceará, Raquel, que você acompanhava muito o nosso futebol. O Assisinho volta para o time do Icasa. Você, pelo que viu o Assisinho, 7 anos depois, está aqui na camisa do Verdão do Cariri. Dá para acreditar que o Assisinho pode ser aquele mesmo Assisinho que brilhou nos grandes clubes do futebol cearense, Raquel? Tony, tudo é uma questão de querer, né? Eu acho que há 7 anos atrás eles estavam num momento de grande ascensão, assim como o Icasa estava em 2013, quando eu acompanhei o Icasa. Era emocionante realmente trabalhar, ver aquela movimentação pela torcida do Icasa, que acho que um jogador fora de campo, faz uma diferença muito grande. E tinham jogadores que brilharam realmente, né? Tipo Luiz Otávio, o próprio Guto, Chapinha. Tinha uma galera assim, muito boa. E o Assisinho estava em Fortaleza, estava no Ceará, no caso. E estava jogando muito bem. Teve muitas contusões ao longo desse período, né? Essa história de volta e tal. Agora, tudo é uma questão de empolgação, de ânimo, de motivação. Ele está na terra dele, né? Foi aqui que ele começou, foi aqui que a história dele começou. O Icasa abriu portas para ele também. E aí ele precisa entender que não é regredir. É mais uma oportunidade. E o Washington gosta disso, né? De incentivar. Isso, eu acho que então se ele enxergar, porque o Washington é um excelente técnico, ele fez um trabalho aí maravilhoso nos últimos campeonatos. Então se o Assisinho enxergar como mais uma grande oportunidade, a diferença vai ficar por conta dele, vai ser a motivação dele e eu acredito que ele pode fazer isso.
E pegando essa deixa da Raquel, né, dessa questão de querer, de ter oportunidade, de motivação, de jogador experiente, quem foi anunciado recentemente foi o Magno Alves. Pois é, o Magnata vai jogar pelo time do Caucaia com 45 anos de idade. O Magno Alves vai voltar a atuar no futebol cearense. Ano passado, inclusive, o Caucaia divulgou um vídeo exatamente com imagens do Magno Alves, fazendo gols por várias equipes que o Magno Alves passou, pelo Ceará, pelo Fluminense. Está aí o vídeo que você pode conferir, exatamente os gols do Magnata, que teve um grande momento com o Alvinegro Porongabuçu, acabou virando ídolo no Fluminense, onde ele teve grande passagem, e também pelo Ceará. Então o Magnata é reforço do time do Caucaia para disputar a Taça Fares Lopes. Acaba entrando nessa linha do que você disse, Raquel, porque o Racizinho está lutando com os 45 anos. E o Magno Alves é o 6º maior artilheiro em atividade no planeta. Se você for parar para pensar também, Tony, mais do que a tática, mais do que jogar muito, a experiência conta muito. Ele pode, inclusive, ajudar, auxiliar, motivar, dar toques importantes para essa galera nova que está chegando também. Eu acho que a combinação perfeita é experiência com juventude. E se você conseguir fazer esse casamento entre o time, né, entre os jogadores do time, ele tem tudo para fluir. Realmente o Magno Alves é artilheiro, foi vice-campeão baiano ano passado, e jogando com um time do interior, time intermediário, e é um jogador realmente muito interessante. Você acredita, Jonas, que dá para o Magno Alves se destacar? E ele vai pegar um time com quem? Com o Ciel e o Daniel Passira, que estão muito bem jogando lá no ataque. Inclusive o Ciel é artilheiro da Taça Fares Lopes. Tem Ciel vaga começou aqui, né? O Ciel que teve destaque aqui no time de casa. Cabe o Magno Alves ali naquele meio? O Magno Alves, Tony, pela história dele, né? Artilheiro, craque, onde passou, apesar de hoje estar com a idade... Um jogador experiente, costumo dizer isso, né? E a gente tem o maior respeito. Foi vice-campeão agora baiano, onde passou foi artilheiro. Né? Hoje o futebol, a gente sabe da intensidade que está, muita alta intensidade, velocidade, e a equipe do Caucaia, pelo que a gente viu até no jogo com o Icasa, é uma equipe que já tem alguns jogadores já experientes. E como a Raquel falou, tem que ter um cuidado para mesclar a juventude com o jogador experiente. De repente ele não vai poder jogar no mesmo ritmo, né? No mesmo ritmo com os atletas mais jovens, e o técnico tem que saber a hora de colocá-lo em campo e com quem vai colocá-lo. É uma estratégia, né? De repente, o Ciel a gente sabe, é um jogador que corre muito, bem condicionado fisicamente. O Ciel também que jogou comigo aqui na equipe de casa. Né? É um pouco mais jovem. Mas de repente, será se vai jogar junto os dois? Porque tem funções táticas hoje que não dá para estar os dois dentro de campo. Um jogador joga pelo lado. Será que vai ter essa força para voltar para marcar, de repente acompanhar um lateral até o meio campo e ter força para chegar no ataque? Então eu acredito que ele vai ajudar muito a equipe do Caucaia, na experiência também de conversar com os atletas mais jovens, no momento de entrar no jogo e tudo, mas o técnico vai ter que ter muita sabedoria para saber colocá-lo numa escalação ali no onzena, como a gente diz, já que o Caucaia tem um time hoje bastante experiente. Haja vista no jogo com o Icasa, que nós trabalhamos, o Caucaia no primeiro tempo jogou de igual para igual com o Icasa. No segundo tempo, a questão física pesou e muito. Tanto que levou os 3 gols no segundo tempo. Então a questão física no futebol hoje, eu acho que conta muito. A técnica, a experiência vale muito. E concordo com a contratação do Magno Alves. Só acho que o técnico vai ter que ter um cuidado na hora de colocá-lo em campo, ali numa onzena, que uns atletas que vão estar jogando com ele ali naquele momento. Lama, bota de cara ou deixa para o segundo tempo? Olha, eu concordo com o que o Jonas falou e também com o que a Raquel falou. O futebol hoje, a parte física conta muito. A gente sabe que o Magno Alves ele tem uma vida regrada, assim como o Ciel. São jogadores extremamente profissionais, até se não fosse dessa forma, não estaria jogando até os 45 anos. E o Ciel aí acredito que já tenha 40, mais ou menos isso, se não for um pouco mais. Acredito que não tem como... a média de idade do Caucaia, pelo que nós acompanhamos, é uma média de idade já muito alta. Né? Como é que esse treinador vai armar essa equipe? Geralmente as equipes hoje jogam com um atacante só, um 9 dentro da área e os 2 abertos do lado, justamente para pegar o lateral oposto na marcação. Né? Hoje praticamente está todo mundo jogando num 4-3-3. E aí? Vai sacrificar o Ciel, vai sacrificar o Magno Alves? Qual é a motivação que o Magno Alves tem hoje, aos 45 anos, depois de
de ter conquistado tudo no futebol, como é que ele vai estar com espírito de treinamento todos os dias. Tem um lado que pode complicar, sabe quando nós vai treinar todos os dias, como é que esse grupo vai absorver isso? Porque é muito complexo o futebol hoje em dia, é muito psicológico, né? Hoje você trabalha com grupo, né? Alguns jogadores podem não entender que tem aquela estrela que é o Magno Alves, uma estrela que já é o Ciel, né? Por tudo que representa hoje no futebol no estado do Ceará. O treinador, como é que ele vai administrar essa situação de ter dois grandes nomes dentro de uma equipe e deixar um deles de fora por conta de um sistema tático? Será que esses atletas vão também aceitar ficar no banco? É uma coisa muito complexa que só durante a temporada que a gente vai perceber. E tem que ter esse cuidado dessa mescla que a Raquel falou, porque você não pode ter um time só experiente e também não pode ter um time só jovem, tem que ter a mescla. E tem que encontrar realmente um sistema, um esquema tático para poder encaixar todos esses jogadores. Tem um detalhe ainda, a questão do ego. Exatamente. Trabalhar-se egos, tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos. Porque ego é algo que derruba qualquer profissional, seja qual a posição que ele estiver, dentro de campo e fora dele. Vai ser um incógnita, na verdade, né? Vamos esperar. Vai ser. Vai ser. Vladimir Jesus vai ter que se virar aí para ver como é que vai estar a situação, se está tudo tranquilo, se não vai ter choque de egos. Mas são dois jogadores bem interessantes, tanto o Ciel como também o Magno Alves. Ainda tem esse Daniel Passira que está muito bem na equipe. Inclusive, o pessoal mandando algum recadinho aqui, a Tassiana, Tony perdeu o Olavo, mas ganhou Esquerdinha e Lincoln. Ótimo jogador, né? Tá lembrando bem aqui a Tassiana. José Simão deixando boa noite, o Ducan Sop, Tônia K seguindo do Uruguai o programa Vamos em Casa, Vamos Lázaro. Esse é o pessoal do Uruguai que está sempre acompanhando aqui também o replay. Replay com Tony Souza. Albino Freire, forte abraço aqui, brilhante iniciativa, valeu, obrigado. Caleb Bosch também. Saudades dela, com você, viu, Raquel? Saudades dela, cadê? Passou aqui, só um pouquinho aqui. Saudades dela, cadê aqui? Muito boa jornalista, inteligente e competente. Tá, beleza então. A Lívia Romana, tá aqui a nossa querida Lívia, também deixando um recadinho, tá certo? Enfim, a galera tá deixando aqui o recado. Expedito Galbo Batista, estamos assistindo. Valeu, obrigado pessoal que está sempre acompanhando. A gente vai destacar, daqui a pouquinho você vai saber quem foi a primeira mulher a apitar um jogo no Romeirão. Acho que não só a primeira, mas a única, porque eu não tive conhecimento de que outra mulher tenha apitado um jogo no estádio Romeirão. E ela deixou um recadinho aqui para a gente nessa estreia do canal Replay. E também outras mulheres estão na arbitragem. Essa mulher, inclusive, que apitou o jogo aqui do Guarani de Juazeiro contra o Tairiense, foi árbitra FIFA. Disputou inclusive comandou inclusive jogos da Taça Libertadores da América. Também vamos trazer Icasa vencendo 4-0 o time do Bahia, Renato Gaúcho cuspindo fogo. Tem muita coisa bacana ainda para a gente trazer aqui no replay. Antes da gente ir para um rápido intervalo, só dar o toque aqui, tá bom? Uma campanha social, o aluno que solicitar o FIES entre os dias 26, ou seja hoje, né, o dia 26, do dia 26 ao dia 29 de janeiro, o aluno poderá reservar sua vaga em odontologia sem pagar nada através do contato lá do SECAP. Olha só, o contato é o 99781-7486, 99781-7486 ou no site faculdadesecap.edu.br. O aluno que reservar sua vaga e não for aprovado no FIES, o mesmo não deverá nada para a instituição. O aluno que reservar sua vaga na faculdade SECAP para o curso de odontologia precisará colocar como opção 1 e 2, no caso a faculdade, manhã e noite, na solicitação do financiamento. Então, se você quer fazer odontologia, você tem essa opção aí. Quer tirar qualquer dúvida sobre essa situação? Liga 99781-7486. 99781-7486, você vai tirar essas dúvidas, tá bom? A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você quem é essa mulher, hein? A primeira mulher a apitar um jogo no estádio Romeirão e era árbitra FIFA, uma cearense. Daqui a pouquinho você vai saber. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, para você que está aí precisando de um fisioterapeuta, tem uma opção boa aqui que o Replay com Tony Souza está trazendo. É o fisioterapeuta Ícaro Moraes. Ele é uma ótima opção para você prevenir, evitar qualquer tipo de lesão. Ícaro Moraes trabalha com reabilitação pós-cirúrgica, prevenção de lesões, lesões desportivas, lesões traumato-ortopédicas, liberação miofacial, tem também o PML que é o programa minimizador de lesões, que é um programa preventivo exatamente para evitar lesões para quem pratica futebol, corrida de rua, etc. Tem também a termografia clínica e faz atendimento domiciliar. Procure o fisioterapeuta Ícaro Moraes, o telefone, olha, fácil, 99300-8868, 99300-8868. Se você pratica crossfit, corrida de rua, futebol, vários esportes, se você não está praticando esportes, enfim, você tem que passar por uma avaliação do fisioterapeuta Dr. Ícaro Moraes, tá bom? E você vai prevenir todo tipo de lesão. Se liga, tá? Telefone 99300-8868, atendimento domiciliar do fisioterapeuta Ícaro Moraes. Vamos seguir então aqui com o nosso replay. Olha, quem foi anunciado agora como uma pausa na aposentadoria foi o Ronaldo Angelim, que vai voltar para os gramados, mas para trabalhar no União Crato. Na verdade, mais um apoio que o Ronaldo Angelim vai fazer, vai jogar no União Crato. O União Crato que começou a jogar, disputar partidas, campeonatos de futsal, e ele acabou se destacando, né? Foi para as finais do Campeonato Brasileiro e acabou também trazendo uma notoriedade para essa modalidade, o futsal, no caso, sem o Ronaldo Angelim. Com o Ronaldo Angelim, inclusive está aí uma imagem que foi feita de divulgação do União Crato, com o Ronaldo Angelim com certeza vai dar um impulsionamento maior para a equipe. O futsal, que acaba sendo um futebol com regras um pouco diferentes, né, Lamar? E vai dar muito bacana tendo o Ronaldo Angelim para divulgar ainda mais tanto essa modalidade como o time do União Crato, que está bem em competições nacionais aqui, né? É verdade, essa turma do União Crato, o pessoal já jogam junto há muito tempo, inclusive eu participava até de treinamentos com eles, não o ano passado, por conta da pandemia, eu estava como secretário de esporte e o decreto não permitia que houvesse liberação de jogos coletivos, de jogos ou liberação de campos. Eu, como eu estava na secretaria, não poderia estar treinando junto com eles e nem em competições. Mas essa ida do Ronaldo Angelim vai impulsionar muito, inclusive a questão de patrocinadores, que eles tiveram muita dificuldade o ano passado, né? A própria imprensa para fazer uma cobertura maior e a parte técnica, né? O Ronaldo, nesse tipo de futebol, nesse tipo de competição, ele geralmente joga no ataque, né? E um detalhe, Tony, o União Crato teve um atleta, o David, que foi para a seleção brasileira disputar uma Copa América. E né? Foi campeão da Copa América. Foi campeão da Copa América, ou seja, um fato histórico, né, na região do Cariri, principalmente ali no Crato, onde colocar um atleta em uma seleção dessa modalidade é um fato muito importante. E isso impulsiona não só o próprio União, mas o futsal, de uma maneira geral, na região do Cariri. E hoje o futsal, o futebol society, ele é o esporte mais praticado no mundo, né? Com essa questão dos campos de grama sintética, é muito mais fácil jogar, então isso faz com que a população, a turma desportista, eles procurem esse esporte. E o Angelim, encabeçando essa campanha, que eu tenho certeza que ele vai fazer muito bem essa parte, né, por ser o grande ídolo do futebol brasileiro, no caso campeão pelo Flamengo, e aqui na nossa região nem se fala. O Ronaldo é realmente um parceiro muito grande. E a contratação não é só boa fora de campo e também dentro de campo, aquela coisa.
O Ronaldo tem ainda condição para jogar a um alto nível, né? Só que o futsal é igual ao futebol de salão. Há troca de jogadores sempre. Muitas das vezes entra 4 jogadores de uma vez, sai os 4 que estavam. Dá para respirar, dá para voltar, dá para jogar. Eu acho que ele vai ajudar bastante a equipe do União. Ele me disse, inclusive, que cara, essa história de aposentadoria, que deixar a aposentadoria, não é bem assim. Eu vou dar um apoio no extracampo, não tenho mais condição de jogar em alto nível, foi o que ele disse, mas dá sim para jogar ainda muita bola o Ronaldo Angelim, e nessa linha do que o Lamar está colocando, com tantas substituições, acaba ajudando. E para quem conhece bem marketing, como a nossa querida Raquel, ter o nome do Ronaldo Angelim no clube, Raquel, acaba atraindo patrocinadores, né? Absolutamente. Faz toda a diferença mesmo. Primeiro pelo respeito, o respaldo que ele conquistou, a forma que ele tratou a carreira dele. Ele soube encerrar a carreira dele muito bem, é uma grande diferença, porque faz muita diferença a partir do momento, você foi um excelente jogador, mas o final da tua trajetória não foi legal, pode ter certeza, a parte negativa sempre pesa mais. O Ronaldo não, ele teve uma trajetória muito bonita, foi muito bem feito, encerrou muito bem, encerrou em alta. E aí, onde o Ronaldo chegar, ele vai levar benefícios. E o marketing, nesse momento, faz toda a diferença. Aí, junta com essa conquista do David, então, assim, é uma associação muito boa para o David, para o Ronaldo e, acima de tudo, para a União Crato. E o União Crato venceu na reta final o time do Internacional de Porto Alegre, empatou com o Flamengo estava vencendo 2-0, assistiu o jogo e acabou empatando 2-2, e aí teve um tropeço no último jogo, mas acabou ficando entre os 4 melhores, né, Lamar? Os 4 melhores do Campeonato Nacional de Futsal, e já está garantindo também vaga em competições nacionais nesse ano 2021, e isso é super bacana. Bom, mas vamos conhecer quem foi a mulher que pela primeira vez apitou um jogo de futebol no estádio Romeirão. Você sabia disso, que aconteceu isso? Pois é, rapaz, teve uma mulher sim que chegou, comandou e comandou com autoridade, com maestria, uma partida do Campeonato Cearense de Futebol, Guarani contra o Trairiense. Só me falha agora o ano, se foi 2008 ou foi 2009. Trata-se da Eveline Almeida. Nós temos uma foto, inclusive, da época da Eveline Almeida, antes do jogo, uma foto do nosso querido Tostão, grande Tostão, de tantas fotos magníficas que tem o Tostão ali no estádio Romeirão. Está aí a foto, portanto, da Eveline Almeida. O primeiro à esquerda é o Luiz Marcílio, que é aqui do Centro-Sul, é de Cariús, foi o 4º árbitro nessa partida. À esquerda, esse de bigode, ao lado da Eveline, é o Ricardo Dantas. Do outro lado é o André Bastos, que se eu não me engano é de Jucazo, é Cariús, ele também é do Centro-Sul. E aí a Eveline Almeida, né, que foi, nessa época, ela era árbitra principal da Federação, da CBF e também árbitra FIFA, a única do estado do Ceará e uma das poucas do Nordeste brasileiro. Para falar a verdade, eu nem sei se tinha naquela época uma outra árbitra FIFA no Nordeste, acredito que não. Mas era uma mulher realmente de muito pulso, apitava muito bem. Eu não sei se o Lamar ou o Jonas chegaram a trabalhar com a Eveline apitando. Vocês lembram, Celso? Isso foi em 2009, Tony. 2009 você eu estava nesse jogo. Era Guarani de Juazeiro e Trairiense. E a família da Eveline já árbitro, né? O pai já foi árbitro, o irmão foi árbitro. Filho, para mim, um dos melhores. O melhor árbitro do futebol cearense. Muito bom. O do Paulo Marcelo também árbitro. Tem uma família boa aí de árbitros. E ela foi muito bem nesse jogo, Tony. Muito bem nesse jogo. Como é diferente, Lamar? Acaba tendo mais respeito. A partir da postura do árbitro, né? Por não ser comum, principalmente naquela época, uma mulher comandar um jogo de futebol, a gente ficava meio... Como é que a gente ia se dirigir a ela, né? Sem saber como agir. Como seria a resposta dela. Mas as respostas dela durante o jogo eram as mesmas de um árbitro masculino. Então isso deixou a partida, nós jogadores, bem tranquilos. E o jogo também não foi tão difícil, né? As duas equipes entraram para jogar. Nós ganhamos o jogo, o Guarani era muito bom naquele tempo, tanto é que subiu de divisão em 2009, nós estávamos na segunda e conseguimos o acesso, junto com o Crato naquela época, e esse jogo não foi um jogo que deu tumulto, né?
Não sei se pelo fato de ser árbitra mulher, foi à noite. Não sei se pelo fato de ser uma mulher, mas que o jogo fluiu normalmente e a Eveline apitou muito bem. Depois Tony, até em 2010 eu fui jogar em Macapá, no Amapá, né? Estava jogando no Campeonato Brasileiro, e aí o Almeida Filho era o árbitro lá, né? Não me lembro contra quem que nós estávamos jogando. E eu tinha comentado isso com ele, tua irmã está apitando muito melhor do que você, viu? Pois é, pelo menos do que o irmão e do que o marido. Vamos ver um vídeo que a nossa querida Eveline Almeida enviou para a gente, exclusivo aqui para o Replay, exatamente falando sobre a carreira dela e sobre aquela noite, né, que ela apitou Guarani e Trairiense no estádio Romeirão. A primeira e única mulher a comandar um jogo oficial aqui em Juazeiro do Norte. Vamos ouvir o que ela falou. Olá, meu amigo Tony, tudo bem? Fui a única árbitra cearense a chegar ao quadro da FIFA. Comecei a arbitragem no ano de 2000, venho de uma família de árbitros, meu pai foi árbitro, meu irmão foi árbitro, Almeida Filho, sou casada com árbitro também, então já tenho uma história aí dentro da arbitragem que é extracampo, né? E isso me influenciou muito para que eu tomasse realmente aí essa linha de carreira. Representei a arbitragem cearense de forma internacional, em competições também, como a Libertadores, fiz a Série A do Campeonato Cearense e fui a única árbitra, né, a apitar o Campeonato Cearense da Série A. Isso me levou, inclusive, ao Museu do Futebol, que tem lá como um marco de conquista aí para as mulheres no futebol. E isso é muito bacana, né? Hoje eu estou como diretora da Escola de Arbitragem e também à frente do quadro feminino, né? Incentivando, dando força às meninas que estão chegando, para que a gente consiga aí descobrir novos talentos e quem sabe aí conquistar novamente o escudo FIFA. Estive em Juazeiro, fiquei muito feliz na época, também foi um marco, né, na minha carreira, na arbitragem feminina cearense, pois foi a primeira mulher a apitar um futebol profissional na região do Cariri. E eu fiquei muito feliz, né, porque foi um trabalho muito bem realizado, as equipes também receberam, né, me receberam muito bem, me respeitaram, fizeram realmente um trabalho muito profissional. Né? Espero aí que novas mulheres venham, façam parte do quadro e que volte a apitar na região do Cariri, como fizemos em 2020 com a Marília Sampaio, e que outras surjam também, tá bom? Então, forte abraço, sucesso, que 2021 seja de muito sucesso para todos nós. Abraço, Tony. Um abraço, Eveline Almeida. A Eveline que esteve esse fim de semana, inclusive, comandando também um trabalho com a arbitragem do futebol cearense pela Federação Cearense de Futebol, uma capacitação com vários atos do quadro da federação. E aí a Eveline acabou confirmando aqui, lembrando, né, foi tudo tranquilo aqui, como disse o Lamar. E a Eveline, para mim, era uma das melhores árbitras do futebol cearense naquela época. Lamento muito que tenha parado precocemente, porque ela apitava muito, muito mesmo. E assim, seguindo a linha do irmão, porque o Almeida Filho também era um baita de um árbitro. E, enfim, ela acabou representando muito bem o futebol cearense, porque é a única mulher, né, até hoje, a ter realmente levado no peito o brasão da FIFA, né, inclusive comandando jogos internacionais. E a Eveline acabou abrindo espaço para outras mulheres. Nós tivemos uma outra mulher que comandou um jogo oficial aqui na região do Cariri, como ela falou agora, isso em 2020. Foi a Marília Sampaio que apitou um jogo no município de Barbalha, se não me engano, Barbalha e Horizonte. Acho que nós temos uma foto aí da Marília Sampaio, que comandou, tá aí a Marília Sampaio, ela comandou um jogo ao lado do Nailton Oliveira, do Anderson Farias e o Abelar Rodrigues, era o quarto árbitro naquela ocasião. Então, a Marília Sampaio foi a primeira mulher a apitar um jogo no estádio Lírio Calô e Naldão, né, um jogo oficial. Né, e acabamos também tendo outras mulheres seguindo aqui. Nós temos várias árbitras aqui no futebol amador na região do Cariri, pouco a pouco também se destacando. Nós temos inclusive uma foto de uma árbitra que anda se destacando aqui no Cariri, que é de Caririaçu, que é a Maria Patrícia Oliveira Silva. Está aí a Patrícia, que apita futsal, apita também futebol de campo. Ela é da Liga, a única mulher da Liga de Caririaçu, é da Associação do Crato. Ela também fez parte da reciclagem da Federação Cearense e apita jogos regionais da Federação Cearense de Futebol Sub-15 e também da Série D. Ou seja, a Patrícia, né, acaba também sendo uma desbravadora nessa questão de arbitragem aqui na região
do Cariri. Ou seja, a Eveline começou e já temos aí outras mulheres também buscando espaço na arbitragem. Raquel Oliveira, se para ser repórter, uma mulher no meio do futebol não é fácil, lógico que as coisas mudaram bastante, imagine ser árbitra de futebol, Raquel. Tem que ter muito peito. Tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem e elas estão de parabéns. Porque a grande verdade, Tony, não é o fato de você ser homem ou você ser mulher que você vai ter competência para aquilo. Isso não existe. Não é ter um sexo que determina. Porém, por ser um esporte ainda muito masculino, apesar de já termos os clubes femininos e tudo mais, mas ainda não tem a notoriedade como o masculino tem, isso é óbvio. Mas, a partir do momento onde você diz assim, olha, quer saber? Eu não tenho medo, eu quero e eu vou conseguir, aí elas vão e fazem isso aí. Faz história. E deixa, eu acho assim, você precisa tomar as rédeas da tua vida. Se é isso que elas amam, se é isso que elas querem, ouvir, a gente vai ouvir sempre. Agora, a gente tem que saber o que, é que a gente vai absorver e o que, é que a gente vai abstrair. Acho que foi assim que elas fizeram, porque os nãos, eu tenho certeza que foram muito maiores do que os sims. Você sofreu muito preconceito, Raquel, quando era repórter, que estava num universo bem masculino, assim, para acompanhar todos os dias, na época eu também fazia setorismo naquela ocasião. Você me ajudava muito. A gente estava lá aprendendo juntos, Sim. mas você era talvez a única mulher que estava ali praticamente todos os dias, né? Acompanhando Icasa, Fosse Guarani, enfim, e nos jogos também. Qual foi assim o maior exemplo de preconceito que você sentiu e que assim, de repente você, em algum momento você teve preocupação, não, eu vou deixar isso aqui por conta disso ou não? É muito desafiador, sabe, Tony? Porque as pessoas questionam se você tem competência ou se você está tendo aquelas informações pelo fato de você ser mulher. Ou seja, associa o fato de você estar tendo um furo de reportagem ao fato de você ser mulher, porque você estaria se beneficiando de alguma forma. Poderia ter um envolvimento com alguém. Com alguém. Então, isso é muito desgastante. Agora, pensar em desistir, jamais. Olha, minha mãe disse uma coisa muito certa, você não cresceu, porque se você tivesse crescido, seria terrível. E a grande verdade é isso mesmo, pessoal. Assim, se você for parar para pensar, porque alguém está me xingando, porque alguém está falando mal de mim, deixa eu falar, gente. O meu pai me ensinou o seguinte, qualquer pessoa tem o direito de ser o que quiser ser, mas você tem a obrigação de ser melhor para você, como pessoa. Então, se eu for desistir, eu vou estar dando gosto a outra pessoa, não está sendo melhor para mim. Então, muitas vezes eu trincava os dentes e dizia, hoje eu vou dar um tapa de uma outra forma. Eu vou dar mais um furo. E aí eu dava mais um furo. Então, era assim que fazia. Saía muita piadinha, saia muito Eu cantada. nunca recebi nenhuma piada da torcida. Nunca, olha, nem a torcida do Icasa, nem a torcida do Guarani. Nenhuma, nunca fui desrespeitada por torcida, muito pelo contrário. No jogo do Icasa com o Palmeiras, foi no dia do meu aniversário e o estádio parou no intervalo para cantar parabéns para mim. Eu estava fazendo a transmissão pelo Sport TV, eu não consegui escutar o que eles estavam falando por conta do som dos parabéns e eu me senti extremamente honrada. Muito honrada. É tanto que eles pararam a transmissão. Disse, olha, pessoal, a gente vai parar aqui porque estão cantando parabéns para a Raquel, então a gente vai ter que esperar. Mas muitos dos nossos colegas, a gente passa por algumas situações, eles não têm a obrigação de saber quem eu sou, mas eles tinham o direito de me respeitar. Né? Nem todos respeitaram. Você me ajudou demais. Eu chegava assim, Tony, que isso? Pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso entender. E a gente, quando a gente quer crescer, Tony, é assim, a gente busca os amigos. Busca as pessoas que, assim como você, acreditam que é possível. Você acreditou em mim naquela época e você disse assim, olha, Raquelzinha, tem um negócio aqui, vai por ali. E isso foi fundamental para o meu crescimento profissional. E aí eu fiz o campeonato cearense todo. O campeonato cearense foi para o campeonato brasileiro, a Série B, casa por um pontinho. Um pontinho não subiu para a Série A, mas foi assim, fantástico. O crescimento profissional e cada conquista, cada degrau que eu subia,
aquilo ali é sem explicação. Estava aprendendo contigo, eu estava aprender junto ali. Jonas, já mudou muita coisa, né? Você parou de jogar o quê? 2014, de lá para cá nós tínhamos auxiliares, tem a Carolina Romagnoli que acabou sendo um auxiliar que, vez por outra, estava aqui também no Cariri. Já mudou um pouco isso, né, Jonas? Até a questão de reportagem também, temos mais mulheres trabalhando no esporte, no futebol em especial. Isso já mudou? Você vê um processo de amadurecimento das pessoas envolvidas no futebol com a presença da mulher, principalmente no futebol, não só no esporte, mas no futebol, Jonas? Eu acho que mudou, Tony. Mudou, mas precisa melhorar mais. Essa questão do preconceito, principalmente em relação à mulher. E aí eu falo em todos os sentidos, né? A gente estava falando em relação à arbitragem, e a Raquel falou aqui uma coisa que eu acho que é importante, é o querer. Não importar com o que as pessoas vão falar ou vai julgar. Mas precisa de mais, precisa de apoio, precisa de incentivo, né? E a gente não vê ainda tanto isso. Eu falo em relação ao esporte, a questão da arbitragem. A gente vê hoje, preconceito hoje tem de várias maneiras. A gente vê no esporte, né? Veja só o futebol masculino e o futebol feminino. A valorização do masculino em relação ao feminino. Houve até um protesto da Marta recentemente. O apoio. E aí? E as autoridades, né? Acho que em relação tem que melhorar muito. Em relação à questão da oportunidade de emprego à mulher, a gente sabe. Eu acho que a gente fala, não, tá igual. A gente sabe que não tá, entendeu? É isso que estão querendo pregar uma coisa que a gente sabe que não existe. Aí vem em relação à questão do repórter, né? A Raquel sofreu isso aí. A gente sabe que ela foi, acho que era a única naquela época, né? E hoje melhorou, vem melhorando, vem crescendo o número de mulheres em relação ao esporte, tanto na participação na prática do esporte, como em relação ao envolvimento no esporte geral. Futebol hoje está uma coisa muito profissional, mas precisa melhorar mais. E precisa dar mais oportunidade às mulheres e valorizar também. Não é só você dar oportunidade, você tem que valorizar. Está dando oportunidade ao homem, dê a oportunidade à mulher. Aí eu falo em relação a todos os sentidos. Né? A condições de trabalho e a valorização financeira também. Melhorou, mas eu acho que precisa melhorar mais. Precisa melhorar mais em relação a isso também. Nós vamos ter oportunidade depois, eu ainda vou fazer um programa especial, trazer essa mulherada para cá que trabalhou. A Raquel Oliveira vai voltar para cá, vamos chamar a Lorena Tavares, a Ana Maria Duarte, a Fernanda Alves, né? Tem várias mulheres. Rayana. Enfim, tem várias meninas aí que vêm trabalhando, muitas que estão aí engajadas. A Rayana, inclusive, é a primeira comentarista aqui do Cariri, convidada que foi pelo Marco Carneiro, pela Web Rádio Carneiro. Isso. E achei muito bacana a Rayana comentando um jogo do Crato na Série B deste ano. Achei muito, muito legal mesmo. Então, a gente vai chamar depois essa mulherada para vir para cá, fazer um programa depois especial só com a mulherada. Mas quero agradecer, vai ser bacana, hein, Raquel? Cada história que vai sair, então. Mas quero mandar um abraço aqui à Eveline. Obrigado, Eveline, por ter mandado um vídeo para a gente. Parabéns pelo trabalho, pela história bonita na arbitragem, não apenas cearense, mas mundial, porque você foi árbitra FIFA e tem aberto caminhos para tantas e tantas outras mulheres, como a Marília Sampaio, que veio apitar em Barbalha, como a Patrícia, lá de Caririaçu. Nós temos a Giane Teixeira, a Edilane Dantas, né, em Barbalha, enfim, tem a Bebel, inclusive quero agradecer a Bebel, que a Bebel foi quem me fez conhecer a história da Patrícia de Caririaçu, e a Bebel depois de ser convidada, porque a Bebel foi técnica de futebol, de futsal, foi auxiliar do time de futsal masculino de Juazeiro, que foi disputar o Campeonato Cearense. E a gente depois vai contar a história da Bebel aqui, com certeza. Quero abraçar todas as mulheres que vêm vencendo também no futebol de uma forma geral. Bom, vamos mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente. Então, o Igor Alencar está acompanhando a gente lá na Irlanda. Estou aqui acompanhando na Irlanda. Um abraço para o Igor Alencar. Valdete Coelho, chegando. Parabéns, Tony. Grande abraço, valeu. Valdete Coelho e toda a turma lá do Hotel Coelho, na Praça Padre Cícero. Mundo IPTV, Game 89, deixa eu ver, gostei da ideia, o Caleb Boys, né, veio para vencer. Quem vence a Libertadores no sábado? Boa pergunta. Quem vence a Libertadores no sábado? Palmeiras ou Santos, Lamar? Eu aposto no Santos. Santos, Raquel? Santos. E Palmeiras. Palmeiras, tá aí. 2-1 para nós. Em casa, rapaz, as coisas em casa. As coisas em casa, né? Então tá bom. Fez uma médiazinha aí o nosso querido Jonas Damasceno. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com os gols da Taça Fares Lopes.
tá bom? Os gols da rodada desse fim de semana, do domingo e de ontem, já que o Icasa jogou ontem, e também como estão as preparações das equipes do Cariri visando a Série A do Campeonato Cearense. E ainda teremos o vídeo Icasa goleando o Bahia com Renato Gaúcho cuspindo fogo em pleno estádio Romeirão. Olha, essa aí o torcedor não esquece, já passou aí, o quê? Já passaram 10 anos, né? Foi 2010, se eu não me engano, esse jogo. Enfim, daqui a pouquinho aqui no último bloco, daqui a pouco a gente chega para o último bloco aqui do nosso programa Replay, nessa parceria do Replay com a equipe, ou com o site Miséria, tá bom? A Ana Maria Duarte diz assim: verdade, Raquel, preconceito velado é o que mais existe. Poucos chegam e falam, você não é capaz porque é mulher, mas dão a entender em forma de piadinhas e insinuações. Mas graças a Deus isso está mudando, o recado da Ana Maria. A Edila também diz: parabéns, excelente trabalho. Tá ok, obrigado, Mundo IPTV, ótimo programa. Tá aí o recado. É mais ou menos isso aí, né? Não diz claramente que você não tem competência, mas quer insinuar, ou quer fazer isso de insinuações com piadinhas, é isso, Raquel? Sempre, né? E aí cabe a você decidir se você vai engolir a piadinha ou você vai devolver de uma forma inteligente. A Raquel devolveu com grandes matérias para o Sport TV. Ela foi show. Aliás, ela é show, né? Pena que está um pouco distante aí do jornalismo esportivo. A Ana Maria vai vir, a gente estava querendo trazer a Ana Maria para cá hoje, mas ela disse, não, deixa eu passar o primeiro programa, vamos trazer a Ana Maria para cá Tem que também. vir. Tem que vir, com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho com o último bloco aqui do Replay. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Antes do futebol, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe, e também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar aqui do fisioterapeuta Ícaro Moraes. Para você evitar lesões, você tem que passar por uma avaliação por um profissional realmente capacitado. O Ícaro Moraes faz um trabalho super bacana e também com atendimento domiciliar. Olha, o Ícaro Moraes tem reabilitação pós-cirúrgica, prevenção de lesões, lesões desportivas, lesões traumato-ortopédicas, liberação miofacial, tem um programa de minimizadores de lesões, que é um programa preventivo para quem pratica futebol, corrida de rua, etc. Termografia clínica, e você pode ligar para ter esse atendimento domiciliar, atendimento em sua casa. 99300-8868, 99300-8868. Você pratica crossfit, corrida de rua, futebol, procura, portanto, o Dr. Ícaro Moraes, fisioterapeuta, tá bom? Vou repetir aqui o número do telefone, 99300-8868. Eu estou com um princípiozinho de artrose, vou ter que procurar o Dr. Ícaro Moraes para poder dar uma regulada, fazer umas sessões de fisioterapia, tá bom? Vale a pena. Deixa eu dar um recadinho aqui, pessoal da SECAP. O aluno solicitará uma campanha social para você. Olha. O aluno que solicitar o FIES entre os dias 26 e 29 de janeiro, ou seja, a partir de hoje, o aluno poderá reservar sua vaga em odontologia sem pagar nada através do contato. Anota aí, 99781-7486, 99781-7486, ou através do site www.faculdadesecap.edu.br.
O aluno que reservar sua vaga e não for aprovado no FIES, o mesmo não deverá nada para a instituição. O aluno que reservar a sua vaga na Faculdade SECAP para o curso de odontologia precisará colocar a Faculdade SECAP como opção 1 e 2 na manhã e noite na solicitação do financiamento. Então, quer tirar qualquer dúvida, liga 99781-7486. 99781-7486, ok? Vamos seguir aqui com o nosso replay nesse último bloco para destacar a Taça Fares Lopes. Nós tivemos jogos acontecendo neste fim de semana, foram 3 partidas, Caucaia 8-0 no Campo Grande, o Ferroviário venceu o Floresta por 3-0 e o Icasa venceu o Pacajus pelo placar de 1-0. Nós temos os gols das partidas, vamos começar com os gols do Caucaia contra o Campo Grande. O Caucaia, inclusive, teve destaque aí para o Ciel. Você está vendo aí os lances dos melhores momentos aí do jogo Caucaia contra a equipe do Campo Grande, né? O Ciel fazendo festa aí, artilheiro do campeonato, inclusive. A gente agradece o pessoal da Federação Cearense de Futebol que cedeu as imagens aqui para a gente. E, inclusive, senhores e senhorita Jonas, Lamar e Raquel, o Campo Grande que fez uma parceria que parecia ser vitoriosa e acabou sendo desastrosa, viu, Jonas? Prometia brigar pelo título e o time está em último lugar, já com WO e 2 goleadas de 8-0. Ninguém esperava que essa parceria fosse tão ruim, né? O Caucaia goleando aí, a gente está vendo esses gols, Jonas. Nós até falamos sobre isso, Tony, no jogo passado, né? O episódio que ocorreu lá no jogo contra o Ferroviário, se eu não me engano, que não teve nenhum elenco para colocar em campo, né? Parece que tinham 5 atletas, se eu não me engano. Mas a gente falou, parcerias, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Soares, a gente não vai essa campanha não vai tirar os méritos, a competência e a ética do Soares, foi presidente, hoje é presidente de honra do Campo Grande, né? O projeto dele é um projeto social também, um projeto muito bonito, que é para trabalhar com a juventude, e parcerias nem sempre dá certo. Aconteceu isso no Barbalha, se eu não me engano, em 2014. 2016. Chegou o pastor falando de dólar, mas não apareceu o real. Ele só falava em dólares. Pastor, e o real, pastor? Não, vai chegar a não sei quantos mil dólares. Então, Tony, eu acredito que esse episódio agora vai estar sendo e vai ser um aprendizado para o resto da vida para o Soares. Pessoa que a gente tem o maior respeito, tem um projeto bonito com o Campo Grande. E infelizmente não deu certo. Ele não imaginava que fosse acontecer isso, que a gente conhece o Soares, a seriedade dele. Se ele pelo menos imaginasse que fosse ocorrer isso, com certeza ele não teria aceito ele preferia ficar fora da competição, mas não estaria prestando um papel desse. Então o Soares não tem culpa de nada, foi um aprendizado para ele. Eu tenho certeza que logo o Campo Grande vai se recuperar e vai dar glórias aí ao torcedor. E foi campeão em 2018 da terceira divisão, bonito, surpreendendo muita gente, com a garotada, desbancou favoritos, o próprio Crato que foi na final, tinha medalhões e acabou perdendo nos pênaltis, mas realmente fica um aprendizado para o Soares, que é um cara sério, que trabalha de forma muito honesta, muito aguerrida com o Tigre Juazeirense, mas infelizmente essa parceria foi um desastre, o time do Campo Grande, já eliminado e com a possibilidade, inclusive, de ser punido pela federação por conta desse WO. Nesse jogo aí, por exemplo, contra o Caucaia, o goleiro chegou com 10 minutos de atraso. Ficaram apenas 11 jogadores, 2 no banco, no segundo tempo os 2 do banco subiram. Amadorismo total, né, Tom? Total amadorismo, esses empresários aí realmente péssimos exemplos. Nós temos os gols de Ferroviário 3, Floresta 0, Ferroviário que é comandado pelo ex-técnico do Icasa, Francisco Diá, né? E o Ferrinho, portanto, está bem na fita. Vamos ver os gols do Ferroviário. O Ferroviário jogando contra o Floresta, e o Floresta que está com uma garotada, tá certo? Porque o Floresta principal está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer o Novo Horizontino, o Novo Horizontino, o Floresta passou e vai ir para a final. Só não me lembro agora quem é o time. Mirassol. O Mirassol, pronto. Mirassol, lá do interior de São Paulo, será o adversário do Floresta na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Floresta que pode chegar aí a se igualar ao Guarani de Sobral, que o Guarani de Sobral foi campeão da Série D em 2010, com alguns caririenses, né? O Carlão estava lá, que está hoje em casa, o Jean Bala, que parou já de jogar, também estava no time do Guarani de Sobral, e o Floresta pode ser campeão também da Série D. Foi rebaixado ano passado para a segunda divisão, organizou a casa e conseguiu aí esse acesso para a Série D
do Campeonato Brasileiro. Portanto, Ferroviário 3, Floresta 0, o Ferroviário que é o segundo colocado da Taça Fares Lopes. O Icasa é líder com 12 pontos e o time do Ferroviário é o vice-líder com 10 pontos. Floresta, o Caucaia vem em terceiro com 7 e o time do Floresta é o quarto colocado com 6 pontos ganhos. Pacajus e Campo Grande não pontuaram ainda dentro da competição. Já o Icasa, o Verdão do Cariri venceu ontem com um gol de zagueiro. Regineudo, capitão da equipe, fez 1-0, gol de cabeça contra o Pacajus. Está aí também as imagens. Te agradeço o pessoal do canal Vale do Caju, tá bom? Leonardo e o Rony que nos cederam as imagens. Eles que transmitiram esse jogo ontem pelo canal Vale do Caju, tá certo? O canal que veio fazer essa transmissão, que é lá de Chorozinho. Tá aí, portanto, o gol do Icasa contra a equipe do Pacajus. As 4 equipes já classificadas, Pacajus e Campo Grande eliminados. Teremos o último jogo da rodada, a última rodada da primeira fase, exatamente para definir quem vai ser ou não o campeão, quem vai ser a colocação para poder decidir a semifinal da competição na semana que vem, tá bom? Tá aí o gol aí do nosso querido Regineudo. Olha, para você acompanhar aqui o site Miséria, só dar um toque aqui para a galera que o site Miséria, tá bom? Tá sempre com novidades para você e você, lógico, sabe que o site Miséria é o portal de notícias mais acessado do interior cearense, sem dúvida. E aí dá para mostrar o que é que tá destacado no Miséria agora, Kleber e nosso querido Guto. Vamos ver aí o que é que está destaque no site Miséria nesse momento, porque o Miséria faz uma grande cobertura jornalística, não apenas aqui na região do Cariri. Começou na região do Cariri um projeto idealizado pelo Normando Sócrates e que começou ali muito pequeno, mas ganhou uma grande proporção. Então, em todo lugar do planeta, quem quer saber alguma coisa da região do Cariri, acessa o miséria.com.br. Tanto é que tem aquele slogan, né? Aconteceu, está no Miséria. E aí o Miséria acabou ampliando também essa cobertura, não apenas para a região do Cariri, mas também para outras partes pegando cobertura de outras partes também do estado do Ceará. Então você encontra notícia de todas as regiões do estado do Ceará no site Miséria, tá bom? Então, miséria.com.br e que também acaba fazendo cobertura também com notícias esportivas. Você vai ficar sabendo, fica sempre muito bem informado no site miséria.com.br. Dá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui então, vou acessar aqui, é fácil porque a gente pode acessar inclusive pelo nosso celular. Você chega aqui, acessa rapidinho, miséria.com.br, abre rápido. Nós temos aqui o destaque principal: homem é baleado no quintal de casa em Juazeiro do Norte. Essa aqui está entre as manchetes. Mulher mata filha de 5 anos e arranca os olhos, a língua, criança em Alagoas. Gente, que coisa horrível. Tá aqui também. Homem de Caririaçu desaparece no Rio de Janeiro e família está desesperada aqui na região do Cariri. São as notícias mais factuais. Saiba como as vacinas contra a Covid-19 que estão no Ceará funcionam no corpo humano. Tem muita gente com dúvida e há muita dúvida realmente quanto à vacina do Covid-19. Então, você quer saber como funcionam essas vacinas? Vai lá no site miséria.com.br que você vai saber, está lá em destaque no site, tá bom? Tem também aqui falando do programa Replay, que está estreando hoje, tem uma matéria lá também. Lavras da Mangabeira registra a maior chuva do Cariri das últimas 24 horas. Confira os índices, está lá também. E o Crato inicia a vacinação de idosos contra a Covid-19. Saiba como agendar. Você sabe como agendar? Você que tem o avô, o pai, a mãe, a avó, a tia, sabe como agendar para poder fazer essa vacinação do Covid-19, os idosos no Crato? Vai lá no nosso site, tá bom? miséria.com.br, nessa parceria super bacana aqui com o Replay com o Tony Souza, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a preparação das equipes do Campeonato Cearense, equipes da região do Cariri. Nós estamos inclusive com o elenco do time do Icasa. Vamos acompanhar o elenco do Verdão do Cariri e esse elenco está disputando a Série A, aliás, a Taça Fares Lopes. É um elenco que é muito competitivo, montado pelo técnico Washington Luiz ao lado do Kleber Lavô, e que tem o Pilha também, o Jackson Pilha, que é um dos grandes desportistas aqui, que está também dando esse reforço para o Kleber Lavô. E aí esse elenco que a gente já falou lá no começo do programa, com a mudança de alguns atletas, saiu o Olávio, saiu também o Dodó, enfim.
E o Icasa está com vários jogadores aí, você vê os goleiros por posições, Mauro, André e Guilherme os goleiros, os laterais Wesley, Thalisson, Calcinha, Livelto e Matheus, os zagueiros Regineudo, Max Oliveira, Léo e Churran, os volantes Lincoln, Carlão, Alemão, Isaú e o Leilon, os meias esquerdinha, Lucas Paulista, Lázaro Sope e o Assisinho, e os atacantes Júnior Juazeiro, Nael, Tiaguinho, Stronda, o Romário e o Dagson. Esse Romário é aquele Romário que passou pelo time do Ceará. Portanto, essa equipe do Icasa que vai disputar o Campeonato Cearense, que deve dar uma reforçada, né, Jonas? O Campeonato Cearense, se ganhar a Copa Fares Lopes, ganha um dinheirinho a mais, enche o caixa, então dá até para dar uma reforçada a mais, deixar esse time mais forte para o Campeonato Estadual, né? Não tenho nem dúvidas, Tony. O Icasa está com um elenco forte e até pelo que a gente conhece do Kleber Lavô, do França, do Zacarias, do Pilha, que está ajudando o Kleber, como também do técnico Washington, né? A gente sabe que a competição é dura, muito competitiva, o Campeonato Cearense. A Fares Lopes já está muito equilibrada em relação às 3 equipes que nós colocamos lá no início como favoritas. Seria Floresta, Caucaia, Ferroviário e Icasa, né? E Icasa, isso. Caucaia ficou mais atrás, a gente até falou sobre isso, mas o Floresta, pelo time que montou para a Série D, o Icasa e o Ferroviário, que seriam os favoritos, e está se consolidando isso. O Campeonato Cearense, eu acho que ele vai esperar um pouco até o início, mas depois, com certeza, o Icasa vai trazer aquelas peças pontuais para fortalecer mais ainda o elenco, que já é muito forte. E o Crato também já começou a treinar, começou até de forma mais tardia, se comparado com as outras equipes. Estava marcado, inclusive, para o dia 18, mas só começou um pouco mais, acho que 2 dias depois. O Crato também está contratando muita gente desconhecida aqui do futebol cearense. Jogadores acostumados a trabalhar em outros centros do Nordeste. O técnico é o Pedro Manta, que já mora há muito tempo no Crato, mas há 8 anos não trabalhava aqui na região do Cariri. Nós também temos o elenco do Crato aí para mostrar. Os goleiros, o Aleph, o Pezão, o Jonathan e o Antony Fábio, que é da base. Os laterais, Thiago Granja, o Matheus Carioca, o Wesley, o Vandinho. Os zagueiros, Leone que estava no Barbalha no passado. O Alain Miguel, o Ricardo, que é o Ricardo Cratense, o Hamilton e o Ariel, que é da categoria de base. Os volantes, Bruninho, o Tyson e o Arthurzinho, que é da base. O Bruninho que passou pelo Guarani. Tem os atacantes Vinícius, Neto Carioca, Alemão, o Robinho e o Emanuel, que é da base. Tá faltando aí os meias. Me ajuda, Lamar. Quem são os meias do time do Crato? Olha, na verdade o Tais faz esse papel também. Tais também tá na meia Isso, também. O Tais faz esse papel de meia, né? Tem o Bruninho, que na taça, aliás, no Campeonato Cearense, jogou pelo Guarani, que vem se destacando nos treinamentos, muito bom jogador. Eu já observei o Bruninho no ano passado, vi algumas qualidades nele, principalmente o chute, finaliza muito bem de fora da área, o canhoto, né? Pequenininho, magrinho, mais rápido, sabe deixar o atacante na cara do gol, muito bom jogador. E tem o Robinho também, o Robinho que vem de fora, um jogador muito rápido, muito dinâmico. A gente aposta muito nesse atleta para o Campeonato Cearense, né? E o Crato vem forte, Tony. O Crato vem forte. O que nós observamos de vídeos e de informações de muitos jogadores a nível de Brasil, chegou até a mim vários, né? E os jogadores que o próprio Pedro Manta já conhecia, que já trabalhava com ele, em algumas outras equipes. Ele passou para mim esse material, os vídeos, para que a gente pudesse analisar e dar a minha visão técnica sobre esses atletas. E nós trabalhamos bastante, intensamente, para correr o risco, para errar menos. Na verdade, no futebol a gente não tem, né, esse 100% de acerto, mas principalmente errar menos nesse começo de temporada. Você traz um grande jogador, ele vem aqui e não acerta, né? Então é sempre muito difícil, e o mais importante é nessa formação do elenco. E nós tivemos muito cuidado e nós até rejeitamos alguns grandes jogadores, né, que a gente via ali no material, nos vídeos, mas que não tinham o perfil para que o Crato, da forma que o Crato está trabalhando hoje, né, uma gestão esportiva de verdade. Nós procuramos jogadores técnicos, jogadores de grupo, jogadores que se encaixem no sistema de jogo do Pedro Manta, mas que também tenham um bom extracampo, né? Que seja de grupo realmente. Hoje é muito complicado se formar um elenco, se formar um grupo. Um jogador só que não tem esse perfil, ele pode complicar todo o trabalho, ele pode bagunçar
na questão de grupo, de família, e hoje nós buscamos isso no Crato. O Crato vai dar trabalho, né? Apostamos no Pedro Manta e toda na sua comissão técnica pelos resultados que o Pedro Manta já vem obtendo ao longo do seu tempo. Um cara que eu conheço, já fui jogador do Pedro Manta, um cara extremamente profissional, focado no trabalho realmente. E isso ele passa para os atletas, né? O objetivo que o Crato tem para o Campeonato Cearense, a importância de que esse Campeonato Cearense para o Crato. Já visto, Tony, que hoje o Campeonato Cearense ele é o campeonato mais importante do Nordeste, né? Ele é ranqueado a nível de Brasil, o campeonato mais importante do Nordeste hoje. Tem 2 times na Série A, se Deus quiser, Fortaleza vai se segurar na Série A. Temos o Ferroviário na C, temos o Floresta que está aí para C, e temos o Guarani de Sobral que tem série. Então, a importância de foco e de objetivo nesse momento, para esses times que vão jogar essa primeira fase do Campeonato Cearense, em chegar até em 5º, consegue uma vaga para um campeonato nacional. Primeiro objetivo do Crato o foco é se manter na primeira divisão. Segundo objetivo, classificar e aí buscar uma vagazinha no Campeonato Brasileiro. Mas o Crato vai vir forte, muito embora nós tenhamos começado um pouco além das outras equipes, né? O Icasa já está há muito tempo aí, o Ferroviário já se apresentou, já está jogando a Fares Lopes, Calcaia, enfim. Mas o Crato, muito embora tenha se apresentado um pouco mais tarde, mas o trabalho está muito forte, muito intenso e com muita qualidade. Pelas palavras do Lamar, o torcedor do Crato já está animado, com certeza. Vamos ver só o elenco do time do Barbalha, então, a Raposa Caririense, que está pela 3ª vez, né, 3º ano consecutivo, na primeira divisão. Os goleiros Camilo, o Wallace e o Davi Jean, que é da base, Camilo ex e casa. Os volantes Jefferson, Douglas Bomba, Chechel, o Pedro Isidoro e também tem o Anderson Cachorrão. Os laterais Eduardo, Everaldo, Wallace Bahia e o Jefinho. Zagueiros Igor Jacaré, o Jamerson, Saulo, o Charles e o Cleiton. Os meias Eduardo Ninja, o William Bessan, muito bom esse William Bessan, gosto mais dele. O Romário e o Luiz Felipe. Os atacantes, Pablo, o Hudson, o França, Filipinho, o Alan Vitor e o Natan, que é da categoria de base. Portanto, esses são os elencos que as equipes do Cariri que estão disputando, que estão trabalhando para a Série A do Campeonato Cearense, né? Pelo menos esses times aí, podem vir outras contratações, mas por enquanto é isso aí que está sendo trabalhado pelos times, e a gente vai trazer o pessoal do Crato, o Lamar está por aqui, mas a gente vai falar mais sobre o Crato, sobre o Barbalha, também sobre o time do Icasa, os times que estão disputando, que vão disputar o Campeonato Cearense. Tá? Antes aqui de ler só os recadinhos, só botar um vídeo aqui, a gente vai encerrar o programa hoje com um jogo histórico do time do Icasa contra o Bahia. E um jogador que matou ali o time do Bahia, ainda jogando no primeiro tempo, foi o Júnior Xuxa, ídolo da torcida icasiana, o maestro Júnior Xuxa, deixou também um recado falando sobre esse jogo, sobre esse Icasa 4, Bahia 0. Vamos ver o que falou o maestro ídolo icasiano Júnior Xuxa. Olá, Tony Souza. Falar desse jogo Bahia e Icasa é falar no divisor de águas, tanto para a equipe nossa como para mim, jogador do Icasa. A partir daquele jogo, onde a gente fez uma das partidas mais impecáveis, talvez da história do Icasa, dentro do Romeirão, onde a gente vinha jogar com o Bahia líder do campeonato, o treinador do Bahia falando que não conhecia o Icasa, e pra gente hoje, né, com um pouco de experiência que eu adquiri no futebol, eu sei que foi o divisor de águas para o Icasa dentro de casa, naquele Brasileirão. E para mim também, junto ao nosso torcedor que compareceu em massa, e eu fiz uma grande partida. A partir daquele momento, minha confiança foi lá para cima, né? Me considerei um xodó da torcida e fizemos um grande brasileiro jogando no Romeirão, e vai ser um jogo que eu jamais esquecerei, né? Pela partida impecável que a gente fez dentro de campo e pela festa também impecável que fez o nosso torcedor. Espero que o Icasa possa voltar a ser o Icasa de sempre e que possa estar dando orgulho ao nosso torcedor, ao torcedor icasiano, que esse sim merece ser feliz novamente. Valeu, Tony Souza, um abraço. Valeu, Júnior Xuxa, maestro icasiano. Quer ver esse jogo? Espera só um pouquinho aqui para eu dar uma lida aqui nos recados.
O José Alcimar, Tony, parabéns pelo programa, valeu José Alcimar. O Rebson Faustino, me chama aí. Tá bom, tô chamando, Harrison. Vamos marcar depois você vir por aqui, tá? A galera do canal Vale do Caju, região metropolitana de Fortaleza, o Rony, a Clécia e o Leonardo. Um abraço, pessoal que cedeu as imagens da vitória do Icasa aí. O Edilan disse, Ana Maria tem que ir. Edilan, tá certo. Vai pressão aí para Ana Maria vir por aqui, tá bom, Edilan? Adson Jean, parabéns pelo programa. Fico feliz em ter um conteúdo voltado para os times da região. Valeu, obrigado. Bola na trave. Icasa. Botando aqui vários coraçõezinhos verdes. Francisco Felipe, Verdão também com os corações. O George Moraes. Boa noite, manda um alô aí para o George em Crato. Valeu, George, um abraço à galera do Crato. Leandro Santos, ligado na novidade do replay. Sucesso, meu parceiro. Valeu, Leandro. Péricles Vasconcelos, excelente. Avante Verdão do Cariri, maior do Brasil. O Péricles aí disse, Maestro Xuxa. O Alan Lima, parabéns, Tony. Valeu, um abraço para essa turma toda acompanhando a gente. Finalzinho do programa, antes de me despedir aqui dos nossos convidados especiais, destacar aqui que a cearense, a gente falando aqui da mulher, presente no futebol, fazendo bonito, a nossa querida Raquel Oliveira aqui, que já fez tanto realmente, tantas reportagens belíssimas para o Sport TV, para o Sistema Verdes Mares, e aí a gente vai destacar mais uma mulher. Hoje foi divulgado as melhores mulheres do futsal no mundo, e a melhor jogadora pela sétima vez escolhida, a melhor jogadora do mundo é uma cearense, a Amandinha. A Amandinha, mostra a foto aí da Amandinha, tá aí a nossa querida Amandinha, tá bom? Uma atleta cearense que faz bonito no futsal, que antigamente chamava o futebol da bola pesada, né? Hoje a bola não é mais tão pesada assim, mas não é tão fácil. É a Amandinha, cearense, 7 vezes escolhida a melhor jogadora de futsal do mundo. Essa eleição foi divulgada hoje, tá certo? E ela fazendo bonito, a nossa querida Amandinha. Parabéns para a Amandinha, orgulho do futsal cearense. E a gente destacando aqui no replay com Tony Souza, tá bom? Bom, finalzinho aqui do programa. Abraçar, agradecer o nosso querido Lamar, o príncipe rubro-negro, como era falado pela torcida do Guarani, o homem que tem placa no José Cavalcante. Quando você for lá em Patos, vai no estádio, você queria ver a placa do gol que o Lamar fez. Fez um golaço em 2007. O Nacional de Patos foi campeão paraibano naquele ano. Tinha um Carlinhos Paraíba naquele time que depois foi para São Paulo, Curitiba, né? Se destacou. Lamar, prazer de receber aqui no programa. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho desses momentos conosco. Tony, eu que agradeço, né? Primeiro, parabéns pelo programa, parabéns ao Replay, parabéns ao Site Miséria, né? Abrir essa porta de comunicação. Mais uma, né? O Site Miséria já é um sucesso. Está do lado aqui dessa craque, né, do meu parceiro Jonas, né, jogamos em vários clubes juntos aí pelo Brasil, e dizer que já é um sucesso, Sônia, viu? Muito boa sorte, tenho certeza que esse programa já pegou, né, você vê pelo tanto de gente aí que já está acompanhando e me mandando mensagem, e estou à disposição sempre para trazer as informações do Crato, né, passar tudo o que está acontecendo lá no Azulão da Princesa, quase tudo, né, mas obrigado pelo convite. Ok. Jonas Damasceno vai estar aqui com a gente. Na terça-feira, vamos ver se o Jonas vai estar aqui com a gente, que ele é figura conhecida aqui no Replay. Jonas, obrigado e até a próxima, viu, Jonas? Obrigado mais uma vez pelo convite, então é um prazer estar com você sabe disso. Raquel, conheci pessoalmente hoje, mas já vi várias reportagens dela no trabalho. Parabéns. Precisa ter mais oportunidade para as mulheres, como a gente falou aqui no início. Lamar, que é meu amigo pessoal, a gente foi campeão junto, jogamos junto em vários clubes no Nordeste, no Brasil. Então, parabéns pelo programa, Tony, pessoal do Site Miséria, que nos recebem aqui de portas abertas. E a gente espera, se Deus quiser, que seja um sucesso o seu programa e dizer que estou sempre à sua disposição. Tá aqui, obrigado. Jonas é figurinha conhecida aqui, né? A Bebel Matias, que era a que a gente estava falando aqui, que a Bebel depois vai vir para cá, técnica, enfim, joga bola também muito. A Bebel mandou um recadinho aqui dizendo que começou hoje o Brasileiro Sub-18 e tem a Eduarda, que é uma menina do Crato, na equipe do Internacional de Porto Alegre. Olha que bacana, né? Obrigado, Bebel, pelo recado, tá bom? Boa sorte então para Eduarda, que é do Crato e que está, portanto, jogando o Sub-18 pelo time do Internacional. O Edson Alves manda um salve e casa campeão da Taça Fares Lopes. Tá beleza então, Edson? Vamos ver. Edilan, a Ana Maria está pedindo calma para você, viu, Edilan? Raquel, deixei você por último, Raquel, porque, enfim, para
brilhantar este programa com tantas mulheres se destacando aqui na arbitragem, no futsal, no futebol, enfim, e você que trouxe tantas alegrias para o torcedor com suas reportagens belíssimas, venceu todo tipo de preconceito e mostrou que a mulher tem vez sim no futebol, seja no jornalismo ou qualquer outro setor. Foi muito bom de receber aqui, obrigado, tá, Raquel? E outra oportunidade, você vai voltar aqui para também ficar com a gente. Primeiro, é uma honra muito grande, Tony, porque quando eu recebi sua ligação ontem, eu fiquei extremamente lisonjeada, até porque eu admiro muito o teu trabalho. Agradecer demais a gentileza do Lamar, do Jonas, por essa conversa tão prazerosa, de ver esse olhar masculino, entendendo o papel da mulher. Tá aí, a Amandinha mostrando, não só fazendo bonito a nível Ceará, mas a nível internacional, né? Independente de onde você vem, qual que é a tua história, quais foram as suas dificuldades, ela está mostrando que ela pode ser superada, quantos desafios ela teve que superar, quantos obstáculos ela teve que ultrapassar, para ela poder estar aí, brilhando pela 7ª vez. Gente, com certeza não tem um salário ainda dos jogadores de futsal. Com toda certeza não, mas isso não a desanima, né? Ela transforma as dificuldades em motivação. E é essa mensagem que a gente precisa deixar aqui. Ana Maria, venha. A pressão. Venha para cá. Venha, é muito importante ter outras mulheres, mais mulheres, para mesclar mesmo. A mulher, ela acaba alfinetando um pouquinho dali, e isso é bom. É uma conversa muito salutar, muito saudável. E só agradecer. Muito, muito obrigada pela tua generosidade, pela generosidade dos meninos, por partilhar essa noite tão prazerosa. Obrigada. Obrigado. Como é o nome da filha? Rebeca. Rebeca, obrigado também, viu, Rebeca? Que pacientemente esperou aqui a mamãe com a gente, nossa querida Rebeca. Bom, agradecer a todos que estiveram conosco. Nós tivemos um leve problema técnico hoje, acabamos entrando um pouco além daquele horário que nós tínhamos previsto antes. Mas na terça-feira a gente volta, se Deus quiser, aqui diretamente dos estúdios do site Miséria. E eu já deixo um recadinho aqui, viu, gente? Esse primeiro programa do Replay, tão bacana, tão aconchegante. Se você tem projetos também de lives, de fazer programas no YouTube, enfim, de fazer programas para televisão, o site Miséria tem um estúdio totalmente equipado, preparado para você. Procura a nossa querida Lívia Romana, que para projeto bom é com essa mulher mesmo, que ela gosta demais, tá certo? Ela sempre abre os espaços. E a gente agradece a nossa querida Lívia, que abriu os espaços aqui, abriu as portas do site Miséria para a gente fazer parte, e a gente sente um pouquinho do nosso querido Normando em cada local que a gente passa por aqui, das fotos, enfim, do carro que está preparado ali, logo logo vai estar também servindo. Aproveite e acompanhe o site Miséria, porque ele vai continuar levando um pouco do que era a ideia visionária do nosso querido Normando Sócrates, tá certo? Inclusive nós estamos aqui, um pouquinho também do Normando, porque o Normando queria utilizar esse espaço para projetos, para programas, para divulgar em vários setores. E a gente aproveita para trazer e divulgar o esporte de uma forma geral, tá bom? Agradecer o Kleber, ao nosso querido Guto Vital, ao Antônio Carlos, que eu fiquei sabendo hoje que era Itim, né? Não sabia desse apelido do Carlos, não, que era Itim, tá bom? Muito obrigado a você que esteve conosco. Continue aqui no Replay com Tony Souza, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, dá o teu like, compartilha, aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem, tá certo? E a gente encerra o programa de hoje com esse jogo histórico. Esse vídeo está no canal Replay com Tony Souza. E Casa 4, Bahia 0, o Bahia era treinado pelo técnico Renato Gaúcho, esse mesmo que está hoje comandando o time do Grêmio. Naquela época, ele não ficou com boas recordações de Juazeiro do Norte, não. Não lembra? Então você vai lembrar agora, nesse encerramento aqui do nosso programa Replay. Um abraço e até a próxima terça-feira. Olá, vamos falar de goleada e como o torcedor gosta de goleada. Mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Curta, compartilhe, acione o sininho e também nos siga no Instagram, Replay com Tony Souza. Tem muita coisa bacana por lá.
Bem, vamos voltar no tempo. Numa terça-feira, dia 1º de junho de 2010, Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Icasa não deixou o Bahia respirar e ainda aplicou uma histórica goleada. E olha que o técnico do tricolor da Boa Terra era Renato Gaúcho. Isso mesmo, o famoso Renato Gaúcho. Ele ficou bem irritado com o Verdão do Cariri. Vamos fazer um replay? O massacre alviverde começou com Júnior Xuxa. Em cobrança de falta, o maestro icasiano abriu o placar para o Verdão. É do Icasa! O segundo também foi de Júnior Xuxa, mas dessa vez ele fez um lindo gol com categoria. Gol do Icasa! O terceiro só saiu na etapa final. Acizinho, depois de perder um gol incrível, para compensar, fez um golaço. De longe, acertou um belo chute de canhota. Não perca as contas. Icasa 3-0. Que golaço do Acizinho! O técnico Flávio Araújo queria mais. Marciano, que estava retornando ao Icasa naquela época, saiu do banco de reservas para fazer o que mais gosta. Acizinho cruzou e o artilheiro, de cabeça, fez o 4º gol do Verdão. Goleada no Rumeirão. Icasa 4, Bahia 0. Marciano! Esse era um tempo de ouro do Icasa. Ter no banco de reservas jogadores como Carlinhos, Dodó, Marciano. Eita, tempo bom! Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho andava com cara de poucos amigos. Esse dia vai ficar na lembrança do Renato Gaúcho. Depois de levar um sapeca do Icasa e sem ter o que dizer, restou soltar uma piadinha para o seu próprio time. Meu time que ficou futebol dele lá em Salvador. Nós temos tudo para o Icasa nos golear hoje. Renato Gaúcho ficou bem chateado com o resultado. E não seria diferente. O Bahia perdeu o primeiro lugar e caiu para a vice-liderança da competição. Já o time do Icasa chegava à 3ª vitória consecutiva e o 8º lugar na Série B. Quem lembra bem daquele jogo é o atual técnico do Sergipe. Naquela época, volante do Verdão do Cariri, Paulo Foiani. Um momento muito especial. Uma equipe muito bem montada pelo Renato Gaúcho, muito organizada, com jogadores de qualidade, e nós conseguimos surpreendê-los fazendo 4-0. Era um momento bom na nossa história. O Icasa, naquela época, tinha uma equipe muito forte e a gente ficou entre os 10 melhores da Série B, e ficando entre os 10 melhores da Série B, entre os 30 melhores do Brasil, né? Então foi um momento muito especial e esse jogo contra o Bahia ficou marcado na memória, foi inesquecível, e tenho certeza que não só eu, mas como todo o elenco e a torcida icasiana vai sempre lembrar com muito carinho e com muita alegria e entusiasmo dessa partida. Lembra daquele time? Marcelo Pitol no gol. Linha de 3 zagueiros com Thiago Alves, Marcelo Mineiro e Everaldo. Na ala direita, Marcos Vinícius. Guto e Paulo Foiani os volantes. Júnior Xuxa, meia de ligação. E na ala esquerda, Panda. No ataque, Acizinho e Pantico. O técnico era Flávio Araújo. E nesse jogo, ainda entraram em campo o volante Dodó, o lateral Carlinhos e o atacante Marciano. Aliás, o artilheiro também tem boas lembranças. O Icasa já vinha de uns confrontos anteriores contra o Bahia em 2008. Nós conseguimos eliminar eles da Copa do Brasil, em 2 jogos. Ganhamos de 3-2 no Romeirão, empatamos de 2-2 em Salvador, na Bahia, foi em Feira de Santana o jogo, e eliminamos ele. Em 2010 teve esses 2 confrontos aí contra o Bahia. Esse foi o do primeiro turno. Conseguimos vencer de 4-0. Me lembro que eu cheguei há poucos dias, porque eu havia sido emprestado para disputar o estadual pelo Clube do Remo. E o jogo, salvo engano, foi numa terça-feira à noite. E acredito que eu tenha chegado na cidade de Juazeiro numa sexta ou no sábado, Deu tempo ainda de me inscrever no BID, Na segunda-feira eu ganhei condição de jogo. Na terça-feira eu estava lá sendo uma opção, para o treinador Flávio Araújo. O time já vinha de bons jogos, O time conseguiu manter a
uma base boa de 2009, do acesso da Série C, contratou outros jogadores com potencial, jogadores que ajudaram muito, que foram importantes aí. Aquele jogo teve um detalhe, né, que o Bahia era treinado pelo grande Renato Gaúcho, ele sempre irreverente, né, aquele jeito dele. Ele falou que o time dele tinha ficado em Salvador, não tinha ido para Juazeiro, né. Realmente foi uma partida em que durante 90 minutos, com muita intensidade, conseguimos ser superiores ao time do Bahia. O Júnior Xuxa, que fez uma grande competição, fez logo um gol no início do jogo. Depois fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. Lembro-me que na segunda etapa o Assisinho, né, que fazia a dupla de ataque naquele jogo com o Pantico, o Assisinho fez o terceiro gol. E aí eu fui acionado pelo Flávio Araújo para fazer a minha estreia na Série B pelo Icasa, né? Eu que vinha de tantas outras competições, participei ali de forma importante em 2009 na Série C. Então eu lembro que assim que eu entrei na partida, pouco tempo depois, a Cizinho fez uma grande jogada, fez um cruzamento assim, realmente espetacular, e eu só tive o trabalho de fazer um gol de cabeça, que não era nem muito meu forte, né? Mas tive a oportunidade de ser feliz, de cabecear ali com tranquilidade para o fundo do gol e fechar ali o placar nos 4-0. Longe do Verdão há muito tempo, Paulo Foiani deixou um recado para a torcida do Icasa. Muita saudade da torcida, né? O Romeirão sempre vivia lotado e era o nosso 12º jogador. Então venho aqui agradecer a você, Tony, me dar essa oportunidade de participar desse canal, poder estar relembrando um pouquinho dessa história. Esse 4-0 contra a equipe do Bahia foi inesquecível, tenho o vídeo gravado e guardado até hoje. E enfim, mas também tivemos várias partidas inesquecíveis, mas agradeço a oportunidade, uma satisfação estar falando com vocês. Um grande abraço, Juazeiro, um grande abraço principalmente ao torcedor icasiano. O dia em que o Icasa massacrou o Bahia e tirou Renato Gaúcho do sério. Esse é um jogo que nenhum torcedor icasiano vai esquecer. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Curta, compartilhe e acione o sininho. Também nos siga no Instagram, Replay com Tony Souza. Tem muita coisa bacana para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!